Paz do Senhor, adolescentes, paz do Senhor, irmãos. Eu vou estar dando continuidade à nossa lição de número 2, que diz: há algo errado com a família, certo? Quero deixar um convite para vocês que não assistiram à lição de número 1, dada pela nossa irmã Marília, lição que fala o que é família. Peço para aqueles que ainda não assistiram, assistam, porque lá tem conteúdos fundamentais que nos ajudará a dar continuidade à nossa lição de adolescentes. Ok? Dito isto, eu vou ler aqui o destaque inicial que está na primeira página da nossa revista. Peço para que você pegue a sua revista de adolescente e também pegue a sua Bíblia. Eu já vou estar lendo aqui o destaque. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Este versículo está em Romanos, capítulo 1 e versículo 28, certo? Logo também na primeira página tem um tópico chamado Trocando Ideias, que o autor vai dizer que a nossa sociedade está em constante mudanças. Coisas que a gente vê hoje, que no passado a gente não via. Exemplo disso é o micro-ondas. No passado, a gente esquentava a nossa comida, talvez num fogão de 4 bocas, ou se a gente for levar ao passado dos nossos avós, os nossos avós esquentavam a comida, melhor dizendo, no fogão a lenha. Talvez você, adolescente, nunca viu um fogão a lenha, mas demora muito para esquentar a comida. Mas hoje a gente tem o micro-ondas que esquenta a nossa comida em 2 minutos. Então, o autor vai frisar aqui nesse Trocando Ideias que a nossa sociedade está em transformação. A nossa sociedade está em constante mudanças. E isso também está afetando a nossa família. Está afetando a família de modo geral. E é isso que a gente vai aprender nessa lição. Ok? Vou ler aqui para vocês. Na introdução, eu grifei uma frase que o autor diz que é muito importante, que o autor vai dizer assim na introdução. É uma pergunta para você, adolescente. O que você quer ser quando crescer? Já parou para pensar como será a sua família quando você se tornar adulto? E aí, adolescente? Você parou para pensar como será a sua família quando você se tornar adulto? Será que você já parou para analisar como você será como um pai de família, como uma mãe? Já parou para pensar como será a sua família? Será que a sua família vai estar estabelecida nos padrões cristãos? Ou você vai ser aquele pai de família, ou vai ser aquela mãe que dá total liberdade para o seu filho fazer o que bem entender? É essa a proposta do autor aqui na introdução. O que você vai ser quando se tornar adulto? Como será a sua família quando você se tornar adulto? Certo? Quero que você responda para si mesmo aí. Como será a sua família? Certo? A gente precisa muito prestar atenção nisso. Precisamos prestar atenção muito. Como a gente vai ensinar os nossos filhos? Porque será que a gente vai ensinar os padrões cristãos para a nossa família? Será que a gente vai ensinar os mandamentos de Deus para os nossos filhos? E é importante que você entenda isso, que você precisa ensinar para o seu filho, quando você se tornar um pai,
que ele precisa andar conforme a Bíblia diz para que ele possa andar. É preciso ensinar para o seu filho a maneira correta, instruir o caminho certo para o seu filho. E o caminho certo é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Não deixe o seu filho ser amigo do mundo, porque como diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, quando você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Mas quando você se torna amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. E quando eu falo mundo, eu estou falando do sistema mundano. Estou falando do sistema mundano. Ok? Já no primeiro tópico, o autor vai perguntar para nós: o que está acontecendo com a família? E aí, adolescente? O que está acontecendo com a família? Vocês acham que a família atual ela está perfeita? Você acha que a família atual é uma família bem estruturada? Você acha que está tudo normal com a família de hoje em dia? O que vocês acham? É bom lembrar, é bom analisar que nós estamos vendo um ataque feroz do diabo, que ele usa as suas estratégias, o inimigo está usando as suas estratégias, as suas artimanhas, para que a família se acabe, para que a família se torne falida, para que a família não esteja firmado nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Se você analisar no contexto geral, você vai ver que o inimigo tem se levantado para destruir a família. E quando eu estou falando de família, como foi dito na aula anterior, que família é constituída por homem e mulher, certo? Certo? Então o inimigo quer acabar com a família. O inimigo quer destruir com a família, porque o inimigo sabe que acabando com a família, destruindo a família, a igreja vai se tornando cada vez mais fraca. Ele sabe que se ele acabar com a igreja, acabar com a família, a igreja vai perdendo a sua força. Certo? E precisamos analisar o que o autor diz aqui nesse tópico. É muito importante você analisar o que ele está dizendo aqui nesse tópico. E eu grifei aqui a frase dele. Olha o que ele diz. Olha que gravíssimo. E talvez você concorde também com ele. E eu concordo. Ele diz assim, até mesmo dentro da igreja, vemos casos tristes onde o respeito e o amor não florescem, dando lugar apenas à divisão e à contenda. O autor está dizendo que até mesmo dentro da igreja há contenda e também há divisão. Ou seja, tem pais brigando com filhos, espancando filhos, e filhos respondendo os pais, os filhos se tornando ferozes contra os pais. E isso o autor está alertando a gente. Até mesmo dentro da igreja, não é somente fora da igreja. Não é somente as famílias que não são cristãs. As famílias cristãs também têm divisão e também há contenda. E isso, a divisão e a contenda, é o que o diabo quer. É o que o diabo deseja. Que haja isso, que haja divisão, que haja contenda. Mas eu vou deixar duas passagens bíblicas que se encontram em Efésios, capítulo 6. Primeiro eu vou dar um conselho para os filhos, para os adolescentes, certo? Efésios, capítulo 6. Quero que você abra juntamente comigo em Efésios, capítulo 6.
capítulo 6 e o versículo de número 1. Olha o que o autor em Efésios vai dizer: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Essa é a dica, esse é o segredo que o autor em Efésios vai dizer para todos os filhos, para que os filhos honrem pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessas. Ou seja, adolescente, se você futuramente quer ter um casamento próspero, se você futuramente quer ter um casamento abençoado, você quer casar com uma mulher vitoriosa, virtuosa, você quer casar com um homem que seja trabalhador, um homem que honre os compromissos dele, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Você quer que as promessas de Deus sejam estabelecidas na sua vida, adolescente. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, porque isso é o que agrada a Deus. Isso é o que é justo e isso é a promessa dada por Deus para nós adolescentes, certo? É a primeira dica para filhos. Filhos, honra o seu pai e a sua mãe. Honrando o seu pai e a sua mãe, a gente não vai encontrar mais divisão e nem contenda dentro da igreja, certo? Agora eu quero dar o conselho para os pais. Olha, pais, no mesmo livro de Efésios, capítulo 6 e o versículo 4. Olha o conselho do escritor em Efésios. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, pais, você quer que a sua família, você quer que no seu lar, você quer que na sua casa há harmonia, você precisa evitar a ira dos seus filhos. Você precisa evitar aquilo que os seus filhos não gostam, as brincadeirinhas que os seus filhos não gostam. Você precisa evitar a ira dos seus filhos, porque tem um momento certo para os filhos. Há um momento certo para que vocês possam brincar. Às vezes, os pais, querendo ajudar os seus filhos, quando os filhos estão na roda dos amigos, eles fazem brincadeiras que o adolescente, que o filho não gosta. Pais, evitem a ira dos vossos filhos, porque vocês evitando isso, vocês evitarão a divisão na família, a contenda na família, e isso servirá para o bem de toda a família. Ajudando a família, ajudará a igreja num contexto geral, certo? Fazendo isso, adolescente, filhos, fazendo isso, pais, a gente vai ter harmonia dentro da igreja e a nossa adoração chegará até o céu. Ok? Olha que o autor vai dizer nesse mesmo tópico. Hoje em dia, vemos formações familiares fugindo do padrão divino, e a consequência disso é a falência da nova fórmula familiar, criada por nós, mas sem a sintonia com o modelo criado por Deus. Cada vez que a estrutura familiar, isso é grave, vou repetir, cada vez que a estrutura familiar enfraquece, a igreja também se torna fraca. Quando perde a estrutura familiar que foi dada por Deus, quando perde-se essa estrutura que foi dada por Deus, a igreja vai perdendo a sua força. O autor vai dizer que a igreja também se torna fraca. Então precisamos, adolescentes
E precisamos, irmãos, evitar com que as famílias que foi dada por Deus, pai e mãe, continue prevalecendo. Nós não podemos perder essa essência. Nós não podemos perder a essência que Deus constituiu para a família. Precisamos dar continuidade ao desejo de Deus. Porque quando nós fazemos isso, a igreja não perde a força. A igreja se torna cada vez mais forte. E eu gosto bastante de um versículo. Que Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a família não será destruída. A família cristã não será destruída, porque quem guarda a família é o Senhor Jesus Cristo. E em nome de Jesus, Deus irá guardar a nossa família, e a nossa família será um lar abençoado. Nós precisamos profetizar palavras de bênçãos para a nossa família. Ok? Então, evitemos isso. Evitemos que a igreja se torne fraca. Adolescente, isso está em nossas mãos para que nós possamos continuar fazendo a vontade de Deus, que é fazer com que a família tradicional não perca a sua força. Já pulando para o segundo tópico, que diz assim, mas por que isso está acontecendo? Não tem nada a ver, não pode ser tão ruim assim. Olha, tá vendo? O autor vai dizer, talvez você responda, não tem nada a ver isso acontecer. João Marcos, isso que tem? É coisa simples acontecendo isso. Acho que isso é super normal. Conheço amigos que têm famílias assim. Eu acho super normal. Eu também quero que minha família seja assim. Mas nós iremos aqui aprender nesse tópico que tem problema sim. E problema grave. Certo? Jesus vai contar em Mateus, ele vai contar para os seus discípulos, em Mateus capítulo 15, que o que contamina o homem é o que vem do coração. Ou seja, o que contamina o homem é aquilo que sai do coração. É aquilo que sai dentro de nós. Ou seja, o que contamina é aquelas palavras fortes, aquelas palavras de maldição para a sua família. É isso que contamina o homem, não aquilo que entra. Jesus vai dizer para os discípulos e para as pessoas que estão em sua volta que o que contamina o homem é o que sai do coração. Mesmo que achemos essas coisas boas, mas elas são repreensíveis diante de Deus. Mesmo que nós achemos, adolescentes, nós possamos achar que tudo isso é normal, responder o pai é normal, causar intriga na família é normal, ter um lar todo destruído é normal, mas essas coisas são abomináveis diante de Deus, são repreensíveis diante de Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Deus não se agrada que você xingue o seu pai, que você maltrate sua mãe. Deus não se agrada disso. E a Bíblia vai nos dizer ainda, quero que você abra a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 17 e versículo 9. Olha o que o profeta vai dizer em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17 e versículo 9. Lembrando que Jesus vai dizer que aquilo que contamina o homem é o que sai dentro do coração. Isso é o que contamina. E olha o que Jeremias vai dizer, capítulo 17, versículo 9.
Olha o que ele vai dizer. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha o que Jeremias está falando. Enganoso é o seu coração, adolescente. Enganoso é o seu coração. E ainda ele vai dizer mais. Desesperadamente corrupto é o seu coração. Quem conhecerá? Ou seja, Jesus está dizendo que aquilo que contamina o homem é o que sai do coração. E Jeremias vai dizer que o coração é enganoso e também ele é desesperadamente corrupto. Precisamos tomar cuidado com aquilo que sai do nosso coração. Precisamos tomar cuidado com as palavras que saem do nosso coração. Precisamos respirar fundo, os adolescentes. Por mais que a raiva possa tomar conta do nosso corpo, precisamos respirar. Conta até 10. E respirar bem fundo para que nós não venhamos pronunciar palavras de maldição contra a nossa família e contra os nossos pais. Precisamos respirar, porque Jeremias vai dizer, olha, enganoso é o seu coração, adolescente. E ainda ele é desesperadamente corrupto. Toma cuidado, porque Jesus vai dizer, o que contamina o homem, o que contamina o adolescente, é o que sai do coração. Toma cuidado. Tome muito cuidado com aquilo que você irá pronunciar. E pronunciando, vamos dizer, vai que você pronunciou. Vai que você disse coisa terrível que saiu do seu coração. Coisas que são repreensíveis diante de Deus. E isso te faz levar ao erro. Isso faz com que você, adolescente, se torne errante. Isso faz com que você peque contra Deus. E ainda você se torna, levando você ao erro, levando você a dizer essas coisas, você vai se tornar uma pessoa errante, uma pessoa pecadora, e a sua mente vai se esvaziar de todo o conhecimento de Deus. E isso é muito grave. Você vai se esvaziar totalmente de Deus. A sua mente vai ficar totalmente vazia diante de Deus. E o que ainda é mais grave, ainda, cada vez que a sua mente fica vazia, adolescente, cada vez que você pronuncia palavras contra a sua família, isso te leva ao erro. O seu coração é enganoso. Aquilo que está no seu coração é enganoso. Você pronuncia palavras erradas. Você se torna errante. Você se torna mente vazia. E ainda, você se torna distante de Deus. Você se torna cada vez distante do propósito de Deus. Adolescente, você se torna cada vez mais distante do propósito de Deus. Aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem guardado para você, se torna cada vez mais distante de se cumprir, cada vez mais distante de acontecer, porque você está ficando com a mente vazia, você se tornou um adolescente errante e os propósitos de Deus para a sua vida cada vez se torna distante. Em Romanos capítulo 1, versículo 28 vai dizer isso. Olha aqui Romanos, e eu peço para que você abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 28. O autor de Romanos vai dizer assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Que grave, muito grave isso, adolescente. Tome cuidado com o que sai do seu coração. Ok? E aqui o autor vai dizer ainda,
no segundo tópico, no mesmo tópico. Por isso, qualquer atitude contrária aos planos de Deus rejeita sua vontade. Isso é pecado. É pecado porque nos faz caminhar de maneira contrária à vontade divina. O Senhor não se agrada com atitudes assim, porque além de rebeldes, elas fazem com que neguemos a verdade a respeito dele e outras pessoas deixem de conhecê-lo pelo nosso conhecimento. Ou seja, você xingando a sua família, você maltratando os seus pais, você dá mau exemplo para os seus vizinhos, dá mau exemplo para pelos seus amigos, para os seus amigos, dá mau exemplos para as pessoas que convivem com você. E isso faz com que as pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo ainda não queiram aceitar a Jesus. Por quê? Porque como a pessoa que não aceitou Jesus, ela vendo você xingar a sua mãe, ela vendo você xingar o seu pai, como ela vai aceitar Jesus Cristo? Ela vai dizer, se for para ser assim, eu não quero, prefiro ficar da mesma forma. Então, nós precisamos dar o exemplo para as pessoas que estão lá fora. As pessoas precisam ver em nós, adolescentes, que nós somos verdadeiros cristãos. Porque a Bíblia vai nos dizer que nós somos luz. A luz, ela ilumina o caminho. E também ela vai dizer que nós somos o sal. O sal ele tempera a comida. Ele faz toda a diferença. Então, a proposta da Bíblia, a proposta de Deus é fazer com que nós sejamos diferentes em meio ao mundo corrupto. A proposta de Deus é que nós sejamos adolescentes exemplares. A nossa família seja exemplo para esta geração tão corrupta. Ok? Já passando para o terceiro tópico, que diz assim, mas temos saída? Apesar de todas essas coisas, adolescente, apesar de tudo que eu falei para vocês, apesar de todas essas mudanças que vêm ocorrendo com a família ao decorrer do tempo, ao decorrer dos anos, será que ainda tem esperança? Ainda tem saída para esta geração? É preciso frisar aqui que Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda, como diz Malaquias, capítulo 3 e versículo 6. Deus, ele continua sendo Deus. Apesar das pessoas mudarem, apesar da família estar mudando, a sociedade está mudando, a sociedade está em constante mudanças, Deus, ele continua eternamente imutável. É preciso frisar aqui para vocês. E assim também é os seus planos e sua vontade. Ok? Seus planos também continuam e a sua vontade, ela permanece fiel para conosco. E não importa com a sociedade, não importa o que a sociedade prega, não importa se para a sociedade a família é constituída por homem e homem, não importa. Para Deus, a família ainda é o homem e a mulher. Não importa se a sociedade criou outros padrões para definir a família. Para Deus, a família ainda continua sendo a mesma, homem e mulher. Deus criou Adão e Deus criou Eva. O autor vai frisar aqui para a gente, nesse tópico, que apesar da sociedade estar em constante mudança, Deus continua imutável no seu trono, e apesar de todas as coisas, para Deus, a família continua sendo a mesma desde do jardim do Éden. Ok?
E também a palavra de Deus nos adverte que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Isso está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Por isso que o inimigo tem traçado estratégia, tem feito estratégias, tem planejado contra a igreja, contra a família, para que a família perca totalmente o seu valor, para que filhos cada vez mais respondam os seus pais, para que cada vez mais os filhos percam a essência do verdadeiro evangelho, para que cada vez mais os pais se tornem errantes, para que os pais todas as vezes briguem, estejam em conflitos. Por isso que o diabo quer isso. Por isso que o diabo quer lançar projetos, lançar propostas, lançar artimanhas para que a família se acabe. Por isso que o diabo tem lançado que casar com um homem é normal, casar com várias mulheres é super normais. Por isso que o diabo quer que você, adolescente, tenha uma vida precocemente, que você possa desfrutar dos desejos carnais. Por isso que o diabo quer isso para você, para que você peque, para que você erre, porque ele sabe que o salário do pecado é a morte. Ele sabe que você vai morrendo espiritualmente e você vai perdendo os prazeres de Deus. Você vai perdendo totalmente a vontade de estar na casa de Deus, estar na presença de Deus. E isso você vai morrendo espiritualmente. E quando Jesus Cristo vier, quando Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, você fique na terra e seja condenado para o inferno. É por isso que o diabo tem lançado os projetos, tem lançado artimanhas para que você peque. Porque ele sabe que o salário do pecado é a morte. Ele quer que você morra espiritualmente para que você não desfrute dos prazeres celestiais, para que você não desfrute do céu. E isso ele não quer para você. Ok? E já concluindo a revista, já fazendo a conclusão, eu grifei aqui uma frase. Bem aqui a estrofe, que diz assim, Deus, o Criador de todas as coisas, desejou em seu coração um modelo familiar perene, ainda que digam ser esse modelo ultrapassado, desvalorizado. Não hesite em se manter firme no propósito de atender à vontade de Deus. Ele conta com homens e mulheres, como eu e você, que optando por fazer a diferença nessa geração. Adolescente, por mais que os seus amigos da escola, os seus colegas da rua, os seus colegas que você conhece, por mais que eles digam que esse padrão familiar seja ultrapassado, seja quadrado, se mantenha firme no propósito de Deus, se mantenha firme nos padrões cristãos, porque esta é a vontade de Deus. Faça como Josué fez, quando o povo inteiro estava se prostrando para outros deuses, se prostrando para outros sistemas, para outros padrões de vida. Josué proclamou para o povo ouvir: olha, não importa se vocês vão adorar outros deuses, não importa se vocês irão seguir outros deuses, não importa se você irá seguir outros padrões de vida, não importa. O importante é que eu e a minha família seguiremos ao nosso
Deus. Nós serviremos ao nosso Deus. Nós precisamos ser firmes igual Josué. Precisamos agarrar na promessa de Deus e dizer: ainda que o mundo prostre, ainda que a sociedade prostre a outros deuses, nós cristãos não podemos nos prostrar para os padrões mundanos. E quando eu falo mundo, eu falo sistema. Ok? Quero pedir e quero agradecer imensamente. Que Deus abençoe vocês e obrigado por estar assistindo esta aula. E já deixo o convite para que você possa assistir a aula de número 3. Ok? Deus abençoe grandemente vocês e até logo.